Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio oficial do Marketing Cast, o podcast que vai falar sobre finanças, sobre marketing e também hoje, especialmente, sobre vendas. É um podcast que a gente está criando aqui no Grupo Marketing justamente para direcionar você, empresário, que está começando, que já está no ramo há algum tempo, mas que ainda sente uma dificuldade na hora de crescer, na hora de olhar para os números e principalmente na hora de divulgar o seu negócio. Aqui ao meu lado está o meu sócio e também esposo, né, parceiro de vida, Getúlio, que vai estar junto comigo, me acompanhando aqui nas nossas entrevistas. Getúlio, se apresente então, seja bem-vindo. Isso aí, minha host, esposa, querida esposa. Então é um prazer a gente estar mais nesse projeto de vida, né? Além de projeto de vida, minha parceira nos negócios agora, né? Na Marketing. Nós criamos o grupo Marketing justamente para criar soluções integradas em 3 segmentos. O marketing digital, que é a expertise da Flávia, e no gestão financeira empresarial e também no Fomenta agora. Nós temos uma novidade aí, né, Flávia? Que é a MF Fomenta, aqui atrás já. que está como, inclusive, apoiadora aqui do Marketingcast, né? Então, nós também estamos proporcionando acesso ao crédito direto e também por intermediação por meio da MF Fomento. Acesso ao crédito a quem? Ao pequeno, micro, pequeno e médio empresário. Então a gente está vindo novidades por aí e o Grupo Marketing cada vez se fortalecendo mais e mais. E é esse o nosso intuito aqui na Marketingcast, né, Flávia? É isso aí. Aproveitando, já que eu falei de um apoiador, fala aí os nossos apoiadores de hoje. Antes de eu abordar aqui e apresentar para vocês o nosso entrevistado de hoje, né, que vai trazer um tema muito relevante, é importante a gente agradecer os nossos apoiadores que estão aparecendo aqui atrás também na nossa tela, né, a Marketing, que é o grupo, né, então, como o Getúlio comentou, que traz o BPO financeiro na parte de gestão financeira e o marketing digital na parte de soluções 360 para as empresas no marketing digital estratégico, a MF Fomento, que também faz parte do Grupo Marketing, empresa simples de crédito, onde a gente está fomentando as empresas que estão junto com a gente, tanto no BPO e no marketing digital também. E a Bloomberg, que também está com a gente hoje apoiando esse projeto, que é uma empresa de benefícios também aqui de Curitiba e que está trazendo aí soluções hiper personalizadas para todas as empresas e todos os negócios. Vale a pena conhecer. Depois a gente deixa o @ deles aqui também para vocês conhecerem essas empresas. E claro, hoje, mais especial, vocês também já viram aqui atrás, já está aparecendo o funil de vendas. E aqui com a gente, então, tá o Guilherme Campione, o nosso convidado de hoje, super especial, né, Guilherme? Obrigado por aceitar o nosso convite. O Guilherme, que é palestrante, treinador e também sócio, né, do Funil de Vendas Curitiba e Alphaville São Paulo também, né, Guilherme? Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite e tenho certeza que você vai agregar muito hoje no dia de hoje. Bom dia Getúlio, bom dia Flávia. É um prazer, é um privilégio estar aqui com vocês, ver todo esse crescimento de vocês como casal, parabéns. E como empresa, né, eu tenho o prazer de dizer que eu sou fã dos meus amigos e vocês são meus amigos. Então é um privilégio, como eu já disse, estar aqui falando do que eu mais amo, que é vendas, que é negócios, que é estruturação, que é o que a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando. A gente vai ter muito assunto, mas muito obrigado por ser o primeiro, né, desse maravilhoso projeto, que eu tenho toda a certeza que vai ser grandiosamente trazendo muitos empresários aqui para aproveitar esse momento e falar um pouco do seu negócio. Então, não tenho o que falar, muito obrigado mesmo. É um prazer te receber aqui, Guilherme. Para quem não sabe, o Guilherme é um amigo que, na verdade, se tornou amigo por meio dos negócios, né? E a sinergia é tão grande, turma, que, olhe bem, a gente não combinou. Olhe bem, foca lá na roupa do Guilherme e na roupa do Getúlio, para vocês terem uma ideia. Estamos iguais aqui, né, Guilherme? Sim, Guilherme, mas eu acho que é a sinergia, não só dos negócios, mas também de relação, de amizade também, né, Guilherme? Então é um prazer te receber aqui, a gente sabe do teu projeto, da seriedade
do teu projeto, de tudo que você vem entregando, e é um pouquinho disso que a gente vai abordar aqui, né? São 3 pilares, eu acho que são fundamentais para qualquer empresa. Seja o momento que essa empresa esteja, que o empresário de vida ou de momento de carreira ele esteja. Ele precisa vender mais, ele precisa como vender mais por meio do marketing digital e principalmente como estruturar tudo isso por meio da gestão financeira. Então, são 3 pilares fundamentais que a gente vai abordar aqui e é o core business dos nossos negócios, né? Então, acho que tem muita coisa para a gente abordar nessa conversa aqui. Eu acho que é daí que vai. É uma conversa nada formal, mas é uma conversa realmente fluida que vai abordar esses 3 temas fundamentais para qualquer empresário hoje em dia, né? É isso aí, para a gente começar então, Guilherme e Getúlio também, né? Eu quero até instigar vocês para uma dúvida que eu acho que muitos empresários têm hoje, né? Tá estruturado, tá com o marketing certinho, tá vendendo bem, mas ainda assim não cresce, né? Qual que é o problema, qual que é a dificuldade que essas empresas enfrentam hoje e para onde que elas devem olhar, né? Na tua visão, Guilherme, para onde que elas devem olhar com mais cuidado, né? Qual que é o ponto que ainda trava as empresas de crescerem hoje no mercado? Bom, Flávia, vindo para um pouco o que é o funil de vendas, né? O que é o método, eu já começo um pouco explicando para o pessoal entender a minha forma de pensar em relação a essa pergunta. O funil de vendas hoje ele nada mais é do que um método pré-estabelecido aonde as empresas usufruem desse método para trazer uma performance em todos os canais de venda e de estruturação dentro de uma empresa. Eu vejo que as empresas hoje elas precisam investir mais em pessoas, né? Muitas empresas não crescem por quê? Isso é a minha visão, tá? Melhor produto, melhor estrutura, melhor entrega, melhor marketing, melhor tudo. E quando chega no vendedor, na hora de assinar o contrato, de fazer aquele atendimento, acabam pecando. Ah, Guilherme, então você está me falando que eu não cresço porque eu não invisto em pessoas. Não, cada cenário é um cenário. Mas a bandeira que eu levanto sempre é invista em pessoas. São as pessoas que fazem o seu negócio acontecer. São pessoas que desenvolvem dentro da sua estrutura. Né? Não adianta você ter o melhor produto, como eu já disse, e você não ter alguém que apresente o melhor desse produto. Né? Então a gente conversou já nos bastidores a questão do marketing, né? O marketing hoje, você também pode ter um marketing maravilhoso, ele faz todo um trabalho se o vendedor não vende. E o principal, muitas vezes as empresas não crescem por quê? Não tem uma estruturação financeira, o Getúlio pode falar isso muito bem, ganha-se um dinheiro pouco fora da curva em um momento e acaba não sabendo desmembrar ou reinvestir esse dinheiro. Então são vários fatores. No meu mercado eu vejo que são pessoas. Então eu falo para vocês empresários, você vendedor, você consultor, invista em você. Pare de querer receber coisa de terceiros. Ah, porque a empresa não investe. Busque você também um autoconhecimento, uma alta performance, para que você seja também autogerenciável. Então eu acho que quando tem todo esse ecossistema, aonde o vendedor entende que ele precisa aperfeiçoar, a empresa entende que ela precisa investir em pessoas e ambos no mesmo senso comum, no próprio objetivo, não tem como a empresa não crescer com pessoas focadas e personalizadas e aperfeiçoadas e uma estrutura que a empresa dá, que hoje é um padrão que as empresas precisam oferecer. Então, acho que essa é uma junção. Eu acho que, só complementando, Flávio, que o Guilherme trouxe muito bem, com muita propriedade. Então, você vendeu bem, você estruturou, capacitou as pessoas. Pô, por que eu não cresço? Só tem uma resposta. E essa resposta, 99% está no próprio empresário, no dono. Porque empresa sem caixa não cresce. Então, 99%, infelizmente, 99%. Eu falo muito com as minhas reuniões e todos os meus clientes sabem disso. Nas minhas reuniões de fechamento, Guilherme, de DRE, DFC, demonstrativo de resultado de exercício, demonstrativo de fluxo de caixa, fechamento, ou no decorrer mesmo, eu sempre falo, 99% dos empresários que vê aquele dinheiro sobrou, já é um sacrifício por vezes, né? Você tornar uma empresa geradora de caixa. A hora que gera o caixa, ele vê aquele dinheiro, ele pensa que o dinheiro é dele, ele vai lá, rapa o tacho, não sobra nada no caixa.
Como que ele vai crescer? Como que ele vai investir mais no capital humano? Vamos lá, se uma empresa é prestadora de serviço, como que ela vai crescer, Guilherme? É só com capital humano, é só com pessoas. Né? Se uma empresa, ela vende caneca, ela vende produto. Por mais que ela tenha produto, ela tenha fornecedor para esse produto, ela precisa de capital humano para colocar no mercado e vender. Como que ela vai crescer se não tem caixa? Então, a minha resposta, olhando para o meu universo e fazendo o link que o Guilherme trouxe, Flávia, te respondendo, é caixa. Empresa sem caixa não tem futuro. Acho que principalmente no Brasil que a gente vive hoje, né, Getúlio? Eu acho que essa questão de, vamos ver o que dá, né? Vamos entrar esse mês aí, a gente tem uma meta ali, vamos ver o que dá. E às vezes nem meta tem, né? Às vezes, ou tem uma meta, assim, que o próprio... Que acha que é aquilo. Vamos ver, acho que sim. E eu costumo dizer que tem a meta de sobrevivência e a meta de crescimento, né? Então tem muitos empresários hoje que querem uma meta de crescimento e não sabem nem qual que é a meta de sobrevivência. E começa já o mês assim. Às vezes a meta não atinge nem o ponto de equilíbrio do negócio dele. Com certeza. Muitas vezes. E eu vejo a questão dos vendedores, né? O próprio vendedor também, ele não tem essa meta dele. Eles não entendem que eles são os negócios dentro do negócio. Né? Eu tinha um grande mentor meu que ele falava isso. O negócio dentro do negócio. Então o vendedor, ele também tem que entender a parte financeira dele. O representante comercial, ele tem que saber. Ele já acorda gastando. Ele ligou o chuveiro, já está gastando. E a funil de vendas, pegando já um gancho, fazendo jabá, né? É essa previsibilidade. Já começa o mês sabendo. Vocês têm esse pilar? Temos sim. Hoje nós temos 8 oficinas, né? Onde a gente traz toda essa previsibilidade em cada oficina. Principalmente no próprio nome, funil de vendas. Que para quem não sabe, o funil de vendas, ele é uma nomenclatura, né? Que foi usada e é usada por muitos anos. Inclusive no marketing, né? Inclusive no marketing. E em 2012... Thiago Pirinelli, ele patenteou o nome. Então, funil de vendas hoje é uma empresa. Então, todo mundo que está falando funil de vendas está se referindo à nossa empresa. Então, isso aí é uma estratégia que eles usaram e foi muito bem inteligente. Mas o funil de vendas, ele dá isso. Tem muita empresa que acha que o funil de vendas é só colocar oportunidade e a taxa de e o resultado lá embaixo faz a taxa de conversão e está tudo bem. Mas as etapas, quanto estão perdendo? Mas é um assunto para a gente ir mais para frente aí. Mas eu fiquei curioso, Guilherme, o que você falou, né? Porque, vamos lá, o vendedor, o representante comercial é um negócio dentro do negócio. E por vezes ele não se enxerga nisso, né? Como ter essa previsibilidade, né? Mês ruim, mês bom. Como ter essa previsibilidade, né? Você que tem... O Guilherme, para quem não sabe, gente, ele não é sócio da funil de venda à toa, não, tá? Ele veio da trincheira. Ele sabe o que ele está falando, tá? A história dele fala por si, né? Ele veio, tá na veia dele vendas, né, Guilherme? Como que você me diz sobre isso, né? O que você me fala, o que você tem a dizer sobre isso? O representante comercial, imensa maioria dele, me corrija se eu estiver errado, ele não tem gestão financeira, seja o que Deus quiser, próximo mês e que venha o próximo, né? Essa previsibilidade, para ele até ter uma segurança financeira no pessoal, na pessoa física dele, né? Pô, financiar a casa dele, financiar o carro dele, como que ele vai saber que vai ter previsibilidade para arcar com essas parcelas que ele tem pela frente, por exemplo? Getúlio, né? Você falou caixa. Então nós estamos falando do negócio dentro do negócio. Então eu vou pegar o gancho que você falou. Hoje o representante comercial, ele faz uma venda no mês que ele dá o boom. Vacas gordas. Pau! Então vamos lá. Pô, esse mês o cara pegou 4, 5, 6, 7 vezes mais do que ele vem em recorrência. Automaticamente o que ele vai fazer? Primeiro, ele já vai pegar a esposa, ele já vai sair, ele já vai num restaurante diferente. Tá errado? Muito pelo contrário, ele tem que usufruir. Eu falo com o representante comercial, o vendedor, ele tem que comemorar pequenas conquistas, né? Fez uma venda, comemora, mas não gaste todo o dinheiro que ele ganhou nesse mês. Por quê? Mês que vem é o novo mês. Então eu acho que o representante comercial, você falou muito bem que assim, não ache que você é apenas um funcionário, apenas um vendedor. Faça um caixa para quando vir as vacas magras, né? Você tenha fôlego para você usufruir. Por quê? O representante comercial hoje, eu trabalho já faz há 15 anos como representante comercial, a gente gasta muito na rua.
Então, o custo operacional cada vez mais está ficando mais alto. É um investimento, né? Muito. Você tem um investimento, né? Ou seja, exatamente. A tua margem de contribuição, falando aqui Muito de termo alta. técnico, mas a tua margem de contribuição, ela acaba sendo impactada porque você tem um investimento Com alto certeza. para estar na rua, E tem que para estar. estar Sim, na trincheira sim, realmente, sim. para gerar venda, né? Exatamente, Túlio. Então, ou seja, trocando miúdos, o representante comercial que não se enxerga hoje como um CNPJ de fato e tem uma Vai ficar organização defasado. financeira, vai ter dificuldade. E assim, ó, hoje a rua, ele precisa estar em operação. E a rua está cara. A gente pega aí gasolina. Aí o cara pensa, não, mas eu ganhei esse mês 15 mil reais. É um baita de um ganho. Só que quanto você gastou? Porque ele recebe pós o investimento. Ah, esse mês foi muito bom. Aí ele vai ver, e teve uma vez que eu fiz um teste, eu deixo para você, representante comercial. Tudo que você gastar operacionando na tua empresa como representante, pegue o ticket. E no final do mês, Getúlio, é DRE que fala? Para fazer um... Demonstrativo de resultados de exercício. Perfeito. Faça uma Não análise... precisa, Guilherme, deixa eu só um pouco. Faça um fluxo de caixa só. Perfeito. Não precisa ser um DRE, não. Perfeito. Mas vamos lá. Faça um cálculo. Guarda tudo, soma no final do mês. Simples. Aí eu, Guilherme Campione, quando eu fiz isso, eu me espantei. O tanto... Mas, Guilherme, você gastou tudo isso com o quê? Cafezinho, estacionamento, estar na rua, pagar um almoço para um cliente, pagar o café para o cliente. Tô aqui, vai no posto de gasolina. Olha o detalhe, representante. Vou no posto de gasolina, pego um chocolate, pego um chicletes, pego um energético. Não, mas eu preciso estar ligado. Tá errado isso não, mas calcule. Quando você coloca isso, você entende que o tanto que você pode usufruir dessas coisas, ponderado. E aí sim, você vê que teus 15 mil de salário realmente vai ter um líquido produtivo. E aí, Getúlio, essa questão é muito séria. Por quê? A gente foge um estágio, Flávio, em relação aos gestores. Não, vamos encher de representante comercial, vamos encher de vendedor e cada um se vira. Calma, também não é isso. Vamos levar uma estruturação para eles. Empresário, não é porque a tua empresa não está vendendo que a culpa é do teu vendedor. Calma. Olhe melhor, olhe as tuas pessoas, olhe o que você está dando de ferramenta para ele usufruir. Invista, contrate empresas como a Funil de Vendas, contrate empresas que vão trazer isso para você pronto. Hoje a Funil de Vendas traz o método pronto. É só o teu vendedor praticar aquilo. Eu não vou mudar a essência, a cultura da sua empresa, muito pelo contrário. Nós vamos aperfeiçoar o caminho, exatamente. E é muito sério, eu trago isso, Getúlio, e eu valorizo muito o vendedor. Eu, como você bem falou, eu já vivi, e hoje o que eu conquistei foi com a venda. Tive empresas que foram ruins no caminho, mas hoje eu vejo que foram ótimas, porque me ensinaram, moldaram o profissional que eu sou hoje, né? E eu digo que eu não estudei venda numa faculdade e estou aplicando. Eu trabalho com venda desde os 12 anos. Por mais que não pareça, eu tenho 36. Mas desde os 12 anos. Estrada de chão violenta. Foi o pneu murcho. E isso me trouxe um know-how para falar, dá para fazer. Só que calma, o momento está mudando, as coisas estão mudando, analise o seu mercado. E representante, a coisa não acontece, vendedor, da hora para outra. Até a reforma tributária vem pela frente aí, Guilherme. Vai impactar a vida de muita gente, né? Desde o representante. Ah, não, mas eu sou representante comercial. Meu amigo, você tem CNPJ. Vai impactar. As emissões, ontem eu estava falando com um parceiro comercial, que nós fechamos ontem, uma parceria comercial, a especialização dele é contabilidade, ele está fornecendo treinamentos aos escritórios de contabilidade sobre a reforma tributária. Vai até 2020, até final de 2027, a projeção é triplicar as emissões de notas fiscais no Brasil. Ou seja, quem não emite nota fiscal vai precisar emitir e vai ter que se reinventar. Mas também é uma história para frente. Mas o que, trocando em miúdos aqui, acho que precisa se reinventar e também, eu acho, né, Guilherme, fazer orçamento.
o representante comercial, o vendedor que está lá na trincheira, fazer orçamento para se capacitar, e tudo isso que você falou, ele não precisa cortar o cafezinho, não precisa cortar o pastel, não precisa cortar o chocolate e o energético que ele toma lá para estar na pilha lá, na venda, porque a gente sabe como que é o lado comercial. Mas ele precisa colocar isso no orçamento. Tá orçado? Tá orçado. Gasta sem peso na consciência, tá tudo certo. Tem ROI em cima disso? Retorno sobre tudo isso? Retorno sobre investimento? Isso é investimento. Se isso se tornar uma despesa, um custo, aí é preocupante. Mas ele só vai saber isso indo para planilha, indo para o papel ou contratando a Markfin BPO financeiro, né? E só pegando um gancho rápido, Flávio, eu juro que é rápido. Estamos na primeira pergunta ainda. Você tá entendendo? Representante, eu não quero fazer propaganda aqui, mas se você tem... Eu acho que 99% dos vendedores autônomos hoje, que a gente chama PJ, né, representante comercial, não tem uma estruturação financeira. Não é que tá rico, eu tô falando que não tem um acompanhamento, não tem alguém que... se eu tivesse conhecido esse mundo que eu conheço hoje, há 8 anos atrás, com certeza eu era outra pessoa hoje como profissional e ganhos mensuráveis, porque eu ia entender essa parte de financeira. É muito importante a gente olhar para essa questão financeira. Acho que a gente falou aí bastante sobre finanças e vendas também, né, Guilherme? Mas eu também queria entender um pouquinho como que é essa parte de aperfeiçoamento de vocês justamente hoje, em um mundo onde, a partir de 2020 ali, isso se tornou muito mais forte, que foi a questão do marketing digital, puxando um pouquinho para o meu lado agora, né? Essa questão do tratamento de leads e também da venda que vem automática ali, das redes sociais, enfim, né? Tanto para o gestor conseguir visualizar isso, até para o vendedor também fazer esse atendimento, porque é um atendimento diferenciado, né? Então, eu queria entender também um pouquinho como que é esse trabalho de vocês nessa questão do tratamento do lead, né? Do treinamento do vendedor ali na ponta que vai fazer esse atendimento a esse lead. Como que vocês veem, como que vocês trabalham isso hoje e como também que vocês veem essa qualificação de lead, enfim, né? Essa atuação do vendedor lá na frente, não confrontando com o marketing, mas sim trazendo o marketing como verdadeiro aliado deles, evitando de sair de porta em porta, bater de porta em porta para captar cliente, sendo que o cliente já está vindo hoje da rede social também, né? Como que vocês estão trabalhando isso hoje com o time? Flávia, você já respondeu. Gente, pelo amor de Deus, já chega o lead pronto. Eu vou de trás para frente, tá? Vou pegar a última pergunta, que é esse conflito, eu não vou usar a palavra, mas assim, um conflito chulo, tá? Do vendedor achar que o marketing não é o seu aliado. Hoje o marketing, seja ele digital, seja ele merchandising, seja ele todo o marketing como um todo, não usar ele ao seu favor. Porque eu falo que o vendedor que entende o papel do marketing hoje para ele trabalha muito menos com muito mais rentabilidade e muito mais qualidade, né? Na funil de vendas, o que a gente faz? A gente tem um método que estrutura isso para essa análise. Então hoje, além do CRM do funil de vendas, que é maravilhoso, essa análise do dashboard ali para o gestor, algo prático, que a gente tem uma frase, né, que é o simples que funciona, né? Então, assim, não precisa aparecer um monte de dados ali, um monte de KPIs. Não, o CRM ele já dá todo esse parâmetro, essa direção. Mas a parte de educação comercial, que é o que a gente faz, não é só uma palestra, não é só apenas uma motivação. Abre parênteses, eu não motivo ninguém. Empresário, quer motivar teu vendedor? Põe dinheiro no bolso dele, tá? E dê estrutura para ele. Tá? Motivação hoje, o vendedor tem que ser através do interno dele, né? Dentro dele, a motivação vem de dentro. A funil de vendas é nada mais do que essa educação comercial, aonde a gente tem as oficinas, por exemplo, oficina funil de vendas, onde tem a previsibilidade ali dos leads. Como que ele vai tratar esses leads nas etapas, né? Então, por exemplo, colocou lá o marketing, mandou 200 leads. Quando ele vai passando para a etapa de qualificação, por exemplo, ele vai ver se o lead é propício ou não. Aí ele vai para a parte da proposta, da negociação, e nessas etapas ele consegue analisar e ver como está essa taxa de conversão dele.
Porque o próprio nome já diz, ele é um funil, né? E lá no final vai sair um pouco só. Então eu coloco. Quando no final está pouco, significa que eu preciso colocar mais lá em cima, e essa taxa de conversão ela é bem vista. Fora isso, na estruturação, na educação comercial, porque realmente é um material didático, Getúlio. Quem participa dos treinamentos do Guilherme Campione com a funil de vendas é algo didático. Então hoje o vendedor... pergunta pro vendedor, Getúlio, quantos clientes você tem? Cara, peraí, ele pode ter uma planilha. Eu tenho 300 clientes. Pô, que legal. E quantos clientes são ativos? Cara, acho que uns 10. Pô, legal. E quantos realmente são recorrentes? São seus parceiros? Guilherme, eu tenho ali... Mas por que essa pergunta? Quando a gente faz essas perguntas para os vendedores e principalmente para gestores, eles têm na cabeça. Por quê? Eles estão numa rotatividade tão grande do dia a dia que você muito bem falou. Ele já acorda de manhã e ele não tem planejamento. Muito menos financeiro e muito menos operacional. E ele já começa a sair igual um cachorro louco, querendo ter dos clientes e gastando dinheiro. Quando ele põe no material didático essa estruturação, e diga-se passagem, é uma estruturação única, não tem um treinamento parecido com esse da funil de vendas, que é algo didático, porque ele coloca num papel. E quando nós colocamos num papel a nosso projeto, você começa a entender de uma forma mais detalhada o que realmente você tem é um aquilo. mapa. Ponto. Depois você vai pro terreno. Exatamente. Né? E o marketing te ajuda nisso. Muito, porque assim, quando eu tenho toda uma estruturação, beleza, eu tenho aqui. E agora, cadê os clientes? Quando o marketing traz, eu já estou preparado. Eu estou pronto. E assim, a gente conversou em outra situação que quando o cliente, o lead já vem qualificado, 50% da venda é garantida. Eu falei isso para alguns empresários, mas falaram, Guilherme, você não conhece o mercado. Não existe mercado que, se o cliente vem atrás, 50% da venda está garantida, porque ele já veio. É diferente quando você vai atrás do cliente. É muito mais trabalhoso. Muito mais trabalhoso. E isso é uma dificuldade que a gente tem eu tô há 11 anos já trabalhando com marketing digital, e quando a gente cai, né, para conversar com os vendedores, com o time comercial, é esse empecilho que a gente vê, de fazer eles realmente entender que o marketing já traz realmente o cliente pronto. Por quê? Porque a gente trabalha conteúdo antes, a gente trabalha rede social, tudo isso é um trabalho que vai ali qualificar e também divulgar, né, o produto. E aí chega lá na ponta já o cliente que já conhece, que já viu, que já tem eu quero isso aqui, eu preciso disso aqui. Então esse é o verdadeiro papel do marketing hoje. E quando a gente trabalha com o time comercial, a gente sente essa dificuldade ainda. Não, né, eu que precisei vender, eu que precisei argumentar, precisei explicar, né? Claro, tem essa função, senão não precisaria do vendedor, né, ali, né? Mas o marketing trabalha justamente para isso, para já trazer esse cliente pronto e principalmente através dos conteúdos ali, né? Quebrar essas objeções, principalmente já, né? E quebrar esses gargalos ali que o vendedor não vai ter tanto trabalho lá na frente, né? Já traz ali Flávia, você comentou um negócio que eu quero até pegar um gancho que você está falando. Quando eu comecei como vendedor lá atrás, eu tinha 17 anos, na primeira venda minha, que era vender leite Mumu. Para quem aqui é do Paraná conhece mais. E sabe como que eu fazia para pesquisar onde tinha clientes? Eu colocava no Google, colocava lá, panificadora no bairro Água Verde. Então assim, aí eu pegava, colocava dentro de uma planilha, pegava os endereços, na época não tinha celular com Google Maps, o Waze, era o GPSzinho mesmo. E você vê, nós não estamos falando de muito tempo não, nós estamos falando aí de 12, 13 anos atrás. E eu fazia isso. Por isso que eu falo que hoje a vida do vendedor, tá, a performance dele pode evoluir demais se ele saber utilizar as ferramentas que o marketing está dando. E o marketing, para mim, marketing é tudo, né? Eu sou formado em marketing, eu tenho uma paixão por marketing. E o vendedor que entende que ele é o produto, ele precisa ser o marketing dele. Quando o cliente vem, é só ele desenvolver e trabalhar. Eu falo isso muito também para os meus clientes, né? Porque hoje a gente vê grandes players do mercado, né? Por exemplo, o CIMED,
O dono é a cara da marca. Eu falo muito assim, as pessoas não entram no Instagram para ver o Instagram da CIMED, elas entram para ver o que o Adib tá fazendo, né? O que o velho da Havan tá fazendo, né? Claro que aí, paralelo a isso, vem campanhas, promoções, enfim, das lojas, né? E acaba espirrando lá, porque essas pessoas estão falando do negócio deles o tempo todo, né? Então, você é uma marca, Guilherme Campione é uma marca, Getúlio é uma marca do BPO Financeiro e a Flávia é uma marca do Marquefim Marketing, assim como o Getúlio é do Marquefim BPO Financeiro. Então, a gente tem que realmente trabalhar isso no nosso dia a dia, né? Porque a gente automaticamente está trabalhando vendas. Todos nós somos vendedores, Sim, né, Guilherme? com Eu acho que certeza. isso todo mundo já traz um pouquinho na veia, independente se tá no cargo Sim. de diretor, de liderança, enfim, você é o vendedor. Você tem que vestir a camiseta, né, da tua empresa e trazer isso como negócio também. Tudo é venda, né? Tudo envolve Tudo é venda, venda. né? Tudo é venda. E falar em venda, acho que foi muito bem colocado por vocês aí, né? Tudo isso e falar em venda na veia, né? O que você me diz, Guilherme, na questão de... Porque nem toda venda é boa. Acho que você tem que fazer a venda, mas a venda estratégica e principalmente uma venda estruturada, ou seja, com markup calculado, a venda boa, o que é que eu estou falando, né? Uma venda que sobre dinheiro no bolso, no caixa da empresa, Perfeito. pague as contas e que sobre dinheiro no bolso do empresário, do dono, que todas as pessoas que estejam linkadas ao ecossistema dessa empresa coloquem dinheiro no bolso. A funil de vendas é um viés da funil de vendas ou ela não entra nesse ponto? É importante a gente calibrar. Boa. Se não entra, beleza, mas só para a gente calibrar e entender se tem também um pilar nesse sentido na funil de vendas. Tem, Getúlio, e assim, ó, tudo que resulta em vendas, estruturação comercial, a funil de vendas, ela tá dentro. Uma das oficinas para essa questão se chama MEV, Método de Estratégia de Venda. Ali, o vendedor, ele monta a sua estratégia de venda. Na prática, durante a... Didático. Bacana. Então, para quem quiser conhecer, eu recomendo conhecer, assim, na prática, porque a gente trabalha com post-its, que é uma essência, porque a gente entende que o comercial ele é muito flexível e o vendedor pode alterar a cada momento para não ficar toda hora imprimindo. Mas é com o vendedor, não é o dono. Sempre com o vendedor. Sempre com o vendedor. Sempre o time com o comercial da time empresa. Comercial. Prática. Isso é muito bacana, Guilherme. Porque às vezes o cara tá lá na trincheira e falou, pô, mas a precificação minha aqui, eu tô aqui vendendo, mas o meu concorrente tá vendendo. Mas... Pô, aí eu acho que ele vai para uma imersão dessa, para um treinamento desse, ele enxerga por dentro. Exatamente. Pô, por que tá nessa precificação? Exatamente. Por que às vezes o cara tá lá na trincheira, o cara sabe aquele negócio, eu sou comercial, briga por preço. Briga por preço, eu tô brigando por preço e tá lá o financeiro lá da empresa, tá lá o dono da empresa. Sim. Não, nossa estratégia não é brigar por preço, é por valor. E tá lá o vendedor querendo brigar por preço. Eu acho que, me corrija se eu estiver errado, esse treinamento de vocês ajuda inclusive nisso. Muito, muito. Hoje, por exemplo, assim, quem que participa hoje das oficinas, das imersões Guilherme Campione Funil de Vendas? São empresários, então a gente muito bem falou, o vendedor que é PJ, né? Gestores que estão dentro das estruturas e os próprios empresários. Por quê? Quando o empresário, vamos pegar essa oficina em questão, que é a estratégia de vendas, tá? Quando ele entende que vou dar um spoiler aqui, nessa oficina tem lá, segmento do cliente. Muitas vezes o próprio empresário quer vender para todo mundo, e quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então ele faz o segmento. Próximo estágio, quem que é o decisor? Quem que é o usuário? Quem que é o influenciador? E aí vai quebrando. Quando chega nas objeções, que pega fogo. Ou, qual que é o benefício do teu produto? Qual que é a característica do teu produto? E você fala isso para um vendedor, para um empresário, ele começa a falar um monte de coisas que são benefícios, são características, mas não são para aquele segmento do cliente que ele está querendo. Olha que rico isso. E quando ele coloca no material didático, ele monta uma estratégia. Estratégia é algo que você já sai sabendo mais ou menos o que você vai ter que fazer. E quando você monta essa estratégia para um segmento específico, entenda, cada material você pode utilizar para cada segmento.
Então é muito relativo o nicho do mercado que a empresa atua. Mas vamos pegar, por exemplo, aqui, corretor de imóveis, tá? Onde a gente tem uma demanda grande de consórcio, corretor de seguros e de imóveis. O corretor, ele tem vários produtos e quer vender para todo mundo. Por quê? Porque ele precisa vender, né? Mas quando ele faz o MEV, ele coloca lá segmento de cliente. Vamos colocar um exemplo, tá, pessoal? Investidor. Qual que é o benefício desse produto para o investidor? O investidor não quer saber se a garagem vai caber um carro sedã, muitas vezes. O investidor quer o quê? Payback. Quer saber quanto que vai retornar, né? E quanto que ele vai colocar ali. Qual que é a objeção do investidor? E aí ele vai montando isso. Quando ele for sentar na frente de um investidor, ele já tem estratégia para aquele segmento. Olha que maravilhoso isso. Aí ele faz o MEV, né, o método de estratégia de vendas, para o pai de família. Qual que é a estratégia que eu vou montar para o pai de família? Que é diferente, Túlio. A gente tem duas princesas, né, que graças a Deus puxaram a mãe. E quando a gente vai, o que a gente quer ver? 2 quartos, né, para elas e um para nós, né? O que você vai ver? Um quintal, muitas vezes, se for um sobrado. Se for um apartamento, ou quero uma área comum legal, para que elas possam ficar. Então, assim, é uma estratégia. Aonde o investidor não vai querer saber se o escorregador cai na lama. Vocês estão entendendo a complexidade que é? E é detalhe. E é o simples que funciona. Aí você traz para o consultor de consórcio, por exemplo. Eu tenho que... Todo mundo é cliente para consórcio? Todo mundo, vamos falar, eu tava fazendo uma reunião com um médico, fazendo um onboarding com um médico que está entrando na nossa carteira de clientes. Legal. E ele falou sobre isso, me veio isso daí na mente, até vou indicar ele para você. E ele falou, ele está fazendo um rebrand lá, reestruturando para achar a persona, o paciente ideal dele. Cliente ideal. E aí, vamos falar em cliente, né? Apesar que é médico, chama paciente, mas e aí ele falou do pai de família, por isso que me deu o gancho. E ele falou, Getúlio, eu quero reestruturar, porque eu quero focar na estilo de vida, que ele trabalha com emagrecimento e tudo mais, no pai de família acima dos 40 anos, que inclusive sou eu sou um deles, né? Que, o cara tá lá, vai brincar com o filho, dá uma corridinha ali, já cansa, eu tô com aquela barriguinha. Mas não acontece isso com a gente. Graças a Deus, não. É só com os outros hipoteticamente falando, Guilherme. Tô dando exemplo desse meu cliente, você não entendeu. Boa. Mas, então, acho que é mais ou menos nessa linha, né? Ele chegar no cliente ideal e olhe bem, fazendo gancho, ele nos procurou justamente para fazer, ele está reestruturando, procurando a pessoa ideal e reprecificando. Como nós vamos entrar em qual pilar? Na estruturação financeira disso, né, Flávia? A gente vai estruturar todo o markup dele, custos, margens, para realmente ser rentável. Porque não adianta nada, por isso que eu falei a boa venda. Não adianta nada, Guilherme. Ele estruturar, achar a pessoa ideal e errar no preço. Exatamente. Tá lá o corretor, achou a pessoa ideal, achou que não precisa de 2 vagas, achou persona, o cliente ideal. E errou no preço. Ele não vai ter sustentabilidade no negócio dele. E para você reestruturar precificação, é dolorido. Para baixo, não. Mas para cima, meu amigo, você vai lá, consome um produto todo vidro para tua barba lá, Guilherme. Cabelo, barba. Você paga R$100. No outro mês, você vai lá na barbearia, foi para 200. Você vai procurar outra barbearia. Você não vai aceitar pagar de 100 para 200. No seco, né? No seco. Agora, se tiver a percepção de valor... É diferente. Mas mesmo assim, de 100 para 200, Guilherme, vai ter que fazer uma estruturação, não é dia pra noite, né? Percentual, metodologia, vai ter que fazer. Não é assim. Processo, e às vezes o teu negócio, você errou lá no começo, você precisa vender por 200, só que você vai 1 ano para você chegar nesse 200. E dependendo do negócio, olha lá, né? E olha lá. Então, assim, a gente ajuda muito esse empresário nesse sentido, sabe? Por isso que eu te perguntei. Não adianta vender, estruturar, achar a pessoa certa, vender, mas fazer uma venda ruim. Sim. Na questão de precificação. Sim. Esse exemplo que você colocou, Getúlio, de médicos, né? Tá vindo muita procura. É um público para vocês também? Muito. Tá vindo muita procura do profissional liberal.
né? Advogado, médico, engenheiro, por quê? Esse cara não sabe vender, né, Guilherme? Ele sabe a É técnica. técnico, né? Na faculdade, eles aprendem. E tá certo. E que continue assim, Que pelo bom, amor né? de Deus, né? Bons, Médico, pelo menos, né? advogado, se aperfeiçoe cada vez mais, engenheiros, né? E acabam chegando a gente, esse pessoal. Eu quero deixar aqui agora, dia 28 de fevereiro de 2026, nós estaremos com a oficina aberta de prospecção. E aí eu tô falando isso porque eu já pego o gancho que você comentou. Quem é o meu cliente ideal? Vamos pegar voltar ali o consórcio, o corretor ou até o médico. Todo mundo que respira é meu cliente? Ou trazendo até pro marketing, desculpa te interromper, Lógico. até quem é o cliente que eu quero atender. Exatamente. Bacana, Né? Fala Porque mais sobre às isso. vezes Boa. o cliente ideal não é aquele que eu quero atender, né? Exatamente. No marketing, por exemplo, a gente atende vários nichos, né? Mas existem nichos específicos que a gente não prefere não atender, porque são mais técnicos, demandam mais tempo. Então, esse tipo de cliente não é um cliente que nos atrai, né? Então, qual é o cliente que eu quero atender, né? Boa. E o que o Getúlio falou. Muitas vezes lá atrás eu não tive essa estruturação e hoje eu olhando, né? Contratei o Getúlio, olhei e falei, realmente eu preciso aumentar a minha venda. E como que eu vou aumentar? O mercado não aceita dar goela abaixo. Não aceita. Meu avô falava goela abaixo. Não aceita. Não aceita. E às vezes, Guilherme, não é nem. Você não precisa nem fazer uma estruturação, você não está errando na precificação. A tua precificação até está adequada, mas você não tem margem. Nós já estruturamos, área da saúde também, nós já estruturamos de bate-pronto. Identificamos que não tinha margem, você não tem margem de desconto. Mas era uma prática daquela clínica oferecer altos descontos para captar, para prospectar e captar esse cliente. Quantidade. Na medida que a gente fez a primeira reunião, eu falei, tá aqui, não temos margens, está queimando muita margem que não existe. Não tem como precificar. O mercado não tem como, hoje não tem como fazer. Não temos nem tempo para isso. Ou seja, acabou essa margem aqui. Vamos reestruturar a margem. De um mês para o outro, 13% de faturamento, de aumento na linha final, no lucro líquido, só ajustando margem, política de margem de desconto, Guilherme. Então, olhe bem como sair fazendo custa muito caro, você deixa dinheiro na mesa. Getúlio, você tocou num ponto que agora me deu um mindset aqui, em relação também a investimento. Né? Às vezes eu faço às vezes não, todo momento, graças a Deus, a nossa agenda ela é cheia de reuniões e apresentações e entregas. Eu agradeço a Deus por isso, porque 2026 começou um ano maravilhoso. E eu vejo que nas reuniões, quando a gente passa o valor do investimento para investir em pessoas e tal, eu vejo que sempre há uma... agora não é o momento. Quando que é o momento? Porque para você vender mais, você tem que estruturar. Você vai querer vender mais para daí investir? Eu acho que esse caminho está inverso. E quando a gente passa os valores, que realmente é muito em conta para o que entrega. É o ROI que manda, Guilherme. Não, e outra, Getúlio, é algo que a pessoa vai usufruir ao longo do tempo. Se você diluir um método que você aplicou durante 12 meses, perante a divisão de quantidade de vendedores que você tem, é valor irrisório para aquilo que entrega. E as pessoas não... E eu tô falando isso porque eles não entendem toda a parte financeira que eles estão manuseando. E eu já fui isso, tá, Getúlio? Depois que eu virei cliente teu, eu consigo olhar de outra forma. Mas eu só olhava a minha conta. Então hoje eu tenho 5 mil reais. Eu tenho uma conta para pagar, vai sobrar tanto. Pronto. É uma coisa muito cru. E quando você olha e vê que realmente, se eu fazer esse investimento aqui dentro de um parâmetro que eu tenho, tá tudo certo, eu posso fazer. E a pessoa faz, e eu gosto de falar aqui. Empresário, vendedor, representante, nos contrate tranquilo. Sabendo que você vai usufruir. Não vá para uma oficina, não vá para um treinamento, não vá para uma imersão, com aquela ânsia achando que, eu já gastei, agora eu preciso. Não, vá tranquilo. E para você ter essa tranquilidade de investimento financeiro, você tem que ter um acompanhamento. Para que você saiba que realmente aquilo vai ter. Então, começou esse bate-papo e vocês falaram dos 3 pilares.
para mim, é os principais pilares hoje dentro de uma empresa. Marketing, financeiro e vendas. E aí, lógico, tem todos os outros setores que são primordiais também para uma empresa rodar, mas eu acho que o que traz a receita, o que mantém a receita e o que cresce a receita é esses 3 pilares que os empresários precisam olhar mais com bons olhos. E por que contratar um terceiro? Né? Vem muitas pessoas me perguntam, mas eu já tenho uma hierarquia, eu tenho direção, eu tenho supervisão, gerência, por que contratar um terceiro? Simples. Santo de casa muitas vezes não está fazendo milagre. Por quê? Eu já fiz treinamento, e olha que legal isso. Eu já fui em performance, em oficinas, entrega, é onde eu olho o gerente, eu olho o diretor me olhando assim, pensando. Depois no off ele me fala, cara, eu falo isso todo mês. A vontade era pegar essa equipe e esganar. Por quê? Porque ele está em todo momento falando e a equipe já virou uma rotina. Equipe comercial hoje não pode entrar em uma rotina comercial. Eles não são robôs. Eles têm que ser pessoas, empresários, que estão a todo momento se familiarizando no quê? Que é uma nomenclatura que nós temos, que eu carrego comigo. Bata a meta todo dia. O vendedor tem que entender que ele tem que bater a meta todo dia. E quando vem alguém de fora e fala isso para ele absorve de outra forma. É um cara que está trazendo uma informação na qual a gente pode olhar com outros olhos. Então é por isso. Não é eu, Guilherme Campione, o Deus das vendas, que vai chegar e vai mudar tudo, não. É alguém de fora que está trazendo uma outra visão. E por vezes vai falar a verdade, né? E uma outra forma, exato, uma outra linguagem, né? Então é muito importante isso. E te ajudando nesse ponto ali, Guilherme, o caro ou barato. Relativo ao quê? É o ROI que vai mandar. Exato. O retorno sobre investimento. Você pode pagar R$1 milhão para o marketing digital, para o marketing BPO financeiro ou para o funil de vendas. Exatamente. Ou para os nossos apoiadores aqui, lá para a Blumen, lá para captar recursos lá na MF Fomento. Se isso te colocar 10 vezes mais, é caro ou é barato, Guilherme? É perante o quê, né, Getúlio? É isso aí. Esse é o ROI que manda no jogo. E puxando um pouco até, Flávia, para o meu negócio, o que é? Tem muito falastrão no mercado, e eu falo mesmo, e pode me chamar no Instagram lá que tá aparecendo aqui, que eu vou conversar com você. Que fazem apenas uma pequena palestra com assuntos totalmente aleatórios, e ainda usufruem desse ganho. Hoje a gente leva algo personalizado. Algo que a empresa vai, além de ela usar o método, a gente estuda aquela empresa para quando for apresentar, quando é uma questão in company, né? O que é o in company? A gente vai até a empresa. Então eu estudo aquele mercado. Tem no meu Instagram um relato de uma biomédica, onde o próprio marido dela perguntou, Guilherme, você já trabalhou com isso? Eu falei, não, nunca trabalhei. Por quê? Eu estudei para trazer algo real para vocês. Que você vai usufruir. Exemplos que a gente usa, real do mercado que você atua. Eu não vou ficar falando do vendedor de laranja pro cara que vende moto. Até ele fazer esse paralelo, a biela já bateu, ele já perdeu o fio da meada ali e já não usufruiu. Então é exatamente isso que a gente traz. Você entende o que é aquela empresa, o core business daquela empresa, para ter total conexão com aqueles vendedores que estão naquela sala de aula. Exatamente. Cada vendedor. E assim, é o entender para atender. Bacana. Simples assim. Como que é? Bata meta todo dia. A meta é construída todo dia. Bacana. É isso aí, eu acho que para todo mundo, né? A gente tem que ter uma meta, né? Diária, né? Não só profissional, como pessoal também, né? Sim. Bom, acho que foi ótimo, né? Já estamos chegando ao fim aqui desse bate-papo, né? Que foi sensacional. Aí, Guilherme, obrigada novamente pela tua participação, por trazer todos esses insights que eu tenho certeza aí que ajudou não só um segmento, mas abriu aí a mente de vários outros segmentos de vendedores aí, né, que estão na rua no dia a dia. E obrigada mais uma vez. E eu queria só que você deixasse uma mensagem, não direcionada somente para vendedores, mas também para os empresários, né, que abram a mente, né, para a importância que você comentou no começo de investir em pessoas e de trazer esse aperfeiçoamento para dentro das empresas também. Legal. Gente, obrigado. Vou começar agradecendo.
Como eu falei no início, é um prazer. Realmente, tava ansioso para esse momento. E eu gosto de falar e principalmente estar com vocês. Então, obrigado e mais uma vez, parabéns. A mensagem que eu deixo hoje é assim, empresário, invista em pessoas. A tua empresa, ela é feita de pessoas. Se você tiver um exército de venda com a cabeça de dono, autogerenciável, proativo, ele consiga desenvolver o trabalho dele, você vai ter exatamente soldados voltados à receita, à venda. E a todo momento eles estarão falando da tua empresa, falando do teu produto, porque eles estão vendo o resultado mensurável. Então, uma boa pessoa, um bom vendedor motivado, ele não quer guerra com ninguém, ele só quer buscar o que é dele. Então, eu deixo essa mensagem para você. Busque empresas que têm conhecimento, têm know-how, têm método, têm estratégia para você desenvolver a tua equipe. Pare de ter 300, 1.000, 2.000 ou a quantidade que for de vendedores. Diminua muitas vezes a quantidade de vendedores, mas qualifique melhor a sua equipe. Você tendo uma equipe qualificada, você não vai ter turnover, porque ele vai estar ali vendo o resultado na tua empresa e vai estar se sentindo parte dela. Então eu deixo aqui essa minha mensagem de que pessoas fazem o negócio acontecer. Legal. Bacana. Mais uma vez, Guilherme, parabéns pela mensagem final e mais uma vez te agradecer imensamente de ter aceito ser esse primeiro convidado aqui do lançamento da MarketFinCast, que é um projeto modesto, mas um projeto realmente que traga conteúdos de qualidade e que faça diferença não só para os nossos clientes, mas que impacte a vida, principalmente do pequeno, do médio empresário, aquele que está lá na trincheira, realmente fazendo esse Brasil acontecer, tá? Então, quero te agradecer mais uma vez a tua presença e já falar aqui, lançar aqui, tá? Porque ontem eu fui desafiado para jogar um futevôlei, não sei se você foi também, pelo Guilherme Paes, tá? Guilherme Paes, vamos fazer uma dupla aí, nunca jogamos junto aqui, não, viu? Já pode pegar a tua dupla aí, Guilherme, vai eu e o Getúlio, tá? Daí diz que é um Hal que vai jogar, vamos ver como que vai sair esse jogo. Quer ver o filme de terror? Veja os próximos capítulos. Depois siga o nosso Instagram aqui, vai estar a agenda desse futebol, desse jogo aí. Boa. Esse time bem forte, hein? Mas te agradecer mais uma vez e também, pessoal, deixar a mensagem final aqui. Esse é a MarketFinCast do ecossistema da MarketFin Grupo Empresarial, onde a gente, volta a dizer, nós estamos na frente de marketing digital, BPO financeiro, por meio da gestão terceirizada empresarial, financeira empresarial, e também da MF Fomento, fazendo a sua conexão do pequeno e médio empresário ao crédito. Então, por meio da MF Fomento. Agradecer mais uma vez ao nosso apoiador Bloomberg, por meio do nosso amigo Guima, que é um parceirão nosso aí também aqui do grupo MarketFin. Tá certo, gente? Passo a palavra agora para nossa host oficial, que é muito melhor que eu, que é a minha belíssima e amada esposa, Flávia. Faça as vezes aí de finalizar esse nosso primeiro podcast. É isso, Guilherme. Mais uma vez, agradecer a tua presença aqui. Obrigada pela tua colaboração, enfim, com tudo que você trouxe de informação aí pra gente também. Getúlio, obrigada por estar ao meu lado também nesse projeto, né? Estarmos juntos aí, o primeiro de muitos que devem vir. E você, como você disse, né? O MarketFinCast nasceu para ajudar empresários, né? A gente trouxe esse projeto realmente para trazer aqui informação, conteúdo de qualidade para ajudar você, empresário. O MarketFin está hoje sediado em Curitiba, mas a gente atende aí clientes, né, de todo o Brasil, né? Tenho um grande prazer e honra de conseguir atender esses clientes em todo o Brasil. E estamos aí, então. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque eu tenho certeza que aí pela frente vem ainda muito mais conteúdo de qualidade e informações importantes, relevantes para você que está começando, para você que já está com a empresa encaminhada, com certeza que vai agregar muito aí no teu negócio. Então, antes de sair, se inscreva no nosso canal e até o próximo MarketFinCast. Tchau! Valeu, gente! Tchau, tchau!